Bem-vindo ao canal. E quem venceria? A força de um deus ou a agilidade de um Hellis mortal com sentido de aranha? Em 1976, os fãs finalmente tiveram a resposta, mas ela não foi o que todos esperavam. Enquanto as editoras hoje lutam por migalhas, há 50 anos, elas se uniram para criar a maior história em quadrinhos de todos os tempos. Prepare-se e assista até o final desse vídeo, porque o que aconteceu nesse encontro mudou o Superman e o Aranha para sempre. Bem antes do Superman vs Spider-Man, existiam muitas editoras de quadrinhos, mesmo antes da DC, mas foi o Superman que iniciou essa grande onda de super-heróis e moldou os quadrinhos para o jeito como nós conhecemos hoje. O gênero de super-heróis entrou em declínio na década de 1950, mas os maiorais da DC, como Superman, Batman e a Mulher Maravilha, continuaram populares pelo menos o suficiente para vender os seus gibis. O domínio da DC nos quadrinhos era incontestável, até o início da década de 1960, quando a Marvel começou a lançar a sua onda de super-heróis, iniciando com o Quarteto Fantástico, o Hulk, o Homem-Aranha, o Thor e o Homem de Ferro, que são, para sempre, os alicerces da Marvel. E no resto dessa década, e depois na década de 1970, a competição dentro desse mercado foi uma guerra entre as duas gigantes. E hoje, tanto tempo depois, é difícil imaginar o tipo de impacto que essa edição gigante e suas splash pages causaram no público naquela época. Não foi não. Antes dessa luta, você não vai acreditar qual foi o primeiro encontro real entre Marvel e DC. Envolveu uma estrada de tijolos amarelos e um espantalho. A primeira colaboração oficial entre as duas gigantes, Marvel e DC, foi uma adaptação do clássico filme dos estúdios MGM, The Wizard of Oz, O Mago de Oz, em 1975. As duas editoras queriam garantir os direitos para adaptar o clássico de 1939, então decidiram unir forças, lançando um quadrinho gigante com 84 páginas, chamado MGM Marvelous Wizard of Oz. Para começo de conversa, eles existem no mesmo universo. O Superman é publicado pela DC e o Homem-Aranha pela Marvel. Eles vêm de dois universos de quadrinhos diferentes, mas nessa colaboração em formato tabloide, parece que eles sempre existiram juntos, mas apenas nunca tinham se encontrado. Foi uma jogada esperta do roteirista Gary Conway e do desenhista Ross Andru, já que assim não houve perda de tempo explicando por que eles tinham atravessado dimensões ou coisa do tipo. A cidade de Nova York está sediando uma conferência mundial de imprensa, e qualquer um que está ligado ao jornalismo aparece por lá. E é assim que Clark e Peter se encontram. Lá estão Clark Kent, jornalista, Peter Parker, fotógrafo, Lois Lane, jornalista, e também a Mary Jane, que está lá porque sim. Eu não sei porque o Aranha estava tão ansioso para encontrar o Super. Ele o considera um sequestrador, já o Super acha que o Aranha é um criminoso. Cada um deles acha que o outro sequestrou a sua respectiva namoradinha, a Lois Lane e a Mary Jane. Na verdade, elas foram sequestradas pelos vilões malvados, mas os heróis não sabem ainda. Então vai haver uma luta entre eles, mas isso iria durar só uns 2 segundos. E olhe lá. Mas espera aí, tem 2 suspeitos bisbilhotando nas sombras. E quando digo sombras, não passa do topo de um edifício muito, mas muito ensolarado. Eles são o Lex Luthor e o Dr. Octopus. E o Luthor estava enganando o Superman. E os nossos vilões gostam quando o Aranha inesperadamente se envolve e decidem abastecer o Spidey com alguma radiação básica de sol vermelho. Isso se encontra na loja de supervilões ali na esquina. E parece que esse empurrão fortaleceu mesmo o Aranha. Spidey dá uns sopapos no Super por alguns quadrinhos, mas o Super nunca revida, já que ele está tentando dialogar. Finalmente, o Superman perde a sua paciência e ataca o Aranha, mas como ele raciocina bem rápido, ele pensou: por Krypton, se eu socar de verdade, o Homem-Aranha vai virar um purê. Então, ele para o soco no último momento, mas só o deslocamento do ar já mandou a Aranha para o espaço. O Homem-Aranha sai voando e acha que se ele batesse uma parede, a história já teria acabado por aí mesmo. O Aranha volta bem brabo e tenta atacar o Super, mas a radiação vermelha já tinha passado da validade.
Por mais surpreendente que seja, o Super e o Aranha decidem trabalhar juntos, mas acho que quem ganhou mesmo foi o Superman. Ok, a batalha terminou, mas ainda faltam mais de 30 páginas para acabar a edição. Então o que acontece mais ou menos é isso. Luthor toma conta de uma estação espacial da NASA e agora ele pode manipular o tempo. Não sei porque ele uniu forças com o Dr. Octopus. Acho que até os supervilões gostam da companhia uns dos outros de vez em quando. Ele sequestrou a Lois Lane para atrair o Super para a armadilha e de quebra levou a Mary Jane junto. Também não sei porquê. Como todo bom supervilão, o Luthor quer destruir todo o planeta. Deve estar no manual de supervilões. O Dr. Octopus acha que o Luthor está muito cientista malucão com suas intenções e quebra o equipamento do Luthor. E assim, a Terra está salva. E a história termina com Superman e Homem-Aranha falando de como eles são os melhores em tudo. Então era isso, um pouco aí dessa republicação, dessa edição histórica do Superman e do Homem-Aranha. E essa é a pergunta que eu faço para vocês. E não se esquece de responder nos comentários. Quais outros encontros históricos da Marvel e da DC vocês acham que merecia uma edição facsímile urgente aqui no Brasil? Responde aí. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.